Então, aqui voltando na análise de coloração, a gente consegue ver que ela tem os seguintes pigmentos na juventude dela. Tem esse cabelo escuro, esse marrom, que é um pigmento mais frio, tem algumas variações nesse marrom. Os olhos dela eram um azul acinzentado, que ia mudar de acordo com a luz. A pele dela bem clarinha, a gente vê esse tom meio pêssego, puxando para um pouco do vermelho, também de pigmento frio, bem claro, em algumas áreas bem clara, e essa parte mais rosada em algumas áreas do rosto, parte da orelha, dos lábios dela. Então a gente consegue ver que tem algumas características aí, consegue ver que boa parte aqui do rosto dela é claro, e o cabelo escuro então vai ter esse contraste. O que que a gente consegue ver aí depois com as outras imagens aqui, a gente vê nessa imagem? O que que a gente consegue, então, perceber em relação à Rainha Elizabeth? Que ela tem como característica principal esse pigmento frio, que ela reage muito bem, fica super bem para ela. Tem também alguma coisa dessa profundidade, que ela vai poder estar usando um pouco mais escura nas cores dela, e, por sua vez, ela tem essa saturação que ela consegue usar. A cartela da Rainha Elizabeth, na juventude dela, que depois até vou pegar aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, ela tinha uma cartela que tinha mais ou menos essa característica. É uma cartela que tem pigmentos frios, tem uma certa saturação, né? Ela consegue usar muito bem os azuis, a gente consegue ver aqui a cartela que ela estaria usando, e tem as cores, tem uma certa saturação e tem essa profundidade, então a gente consegue ver bem aqui, a gente vai conseguir ver depois essa imagem aqui. Como que ela reage com cores quentes? Ela consegue usar alguma coisa de calor, mas pode ver que algo muito quente para ela não é o que mais favorece, isso pensando em termos de harmonia. Então, aí, quando ela usa cores muito mais frias, uma paleta mais fria, já fica muito mais harmônico. A gente consegue perceber nessa imagem aqui que ela fica muito mais iluminada, muito mais clara, com áreas brancas. O azul do olho dela já não fica tão, não aparece tanto. Aqui você consegue ver, ela fica mais, é projetada quando ela usa cores mais frias. E a área dela fica, o rosto fica mais homogêneo também. Aqui a gente vê que essa claridade aqui da pele que ela tem, mas ela precisa de uma certa profundidade usar, porque muito claro acaba iluminando muito ela, deixando ela com a pele ficar mais pálida ainda. Então, cores muito clarinhas, muito pastéis, não a favoreceriam quando ela era mais jovem, ela precisa de uma certa profundidade. A opacidade ela pode estar usando, mas ela tem essa saturação, vai fazer com que também os olhos dela brilhem mais, o contorno do rosto. Então, são algumas características aí na juventude dela que ela poderia estar usando essa cartela aqui, que eu acabei mostrando. Aqui a gente consegue ver bem que nessa imagem aqui, que ela usa essas cores, o branco aqui, que tem um branco que tem uma certa saturação, ela está usando essas cores que fica super bem para ela, e pode ver que não tem muitos detalhes, aqui ela está num evento mais, que ela tem que estar recepcionando, está com uma roupa, mas geralmente ela usava cores, geralmente o azul que ela usava, roupas com cortes bem mais britânico, acinturado, porque era também o estilo de roupa da época, como a gente está vendo aqui, e perceba que quando ela está sentada nessa imagem da direita, que ela está com essa cor, apesar de ser um azul, tem uma certa iluminação aqui na foto, mas fica muito sem graça, assim, não traz ela em primeiro plano, não fica aqui tão bonito quanto essa outra cor, que tem um pouco mais de profundidade, acaba combinando mais com o cabelo dela, então harmoniza muito mais essas cores que tem, do que essa cor muito desmaiada, muito pastel, vai deixá-la mais suavizada, mas era a cor e o estilo de roupa da época que se usava, principalmente elas se preocupavam muito em usar determinadas roupas de acordo com as estações do ano, então aqui você está mais ou no verão, numa primavera aí na Inglaterra, que eles gostam muito de flores, de jardins, e é bem comum até hoje você encontra nas lojas as vestimentas, e não só na Inglaterra, na França também, é comum de quando chega nessa época, principalmente primavera, as roupas terem flores, terem bastante esses motivos, essas, esse tipo
de padronagem e que acaba tendo nas roupas, se encontra muito nas lojas, porque é a época que, principalmente na Europa, que você não tem muitos períodos de sol, em que você tem. Eles adoram jardins, plantas, então eles usam muito nas roupas. Aqui, então, a gente consegue ver, a gente viu aqui quais são as características, tinha esses pigmentos bem presentes. O que acontece aqui quando a rainha aí vai ficando uma certa a idade vai avançando, ela ainda consegue usar esse tipo de ainda é a característica, na verdade, dela de ter esse cabelo escuro. Aqui, nesse período, que ela já está aí, lá nos seus 40 e poucos anos, era comum também e ela já pintava o cabelo, mas ela meio que segue a característica dessa profundidade. E era normal, ela não ia andar com aquele cabelo, uma parte grisalha, outra, né, que dá a impressão, algumas mechas sim, outras não, dá a impressão que a pessoa está descuidada, e aí ela está de acordo com o estilo de cor e corte de cabelo da época, mas vendo aqui que ainda é aquela, seguindo protocolo, algo simples, clássico, sem muita, sem muita informação, o máximo que ela usava, que nem ela usava pérolas, não usava muita joia, muitas das joias da rainha que ela usava eram presentes que ela ganhava, presentes ou heranças do reinado que ela já tinha aí de família, ela acabava aí ganhando bastante joias também, né, como rainha acabava, bem comum entre países, pegar e dar como presente a alguém que representa aquele país, que é uma pessoa muito importante, que é, no caso, a rainha. Então, a gente vê aqui nessas imagens que ainda, nessa idade aqui que ela está, nos seus 40 e poucos anos, ela ainda tem essa característica da pele clara, do olho azul, cabelo escuro, não muda muito a pigmentação dela, mas com o passar dos anos, a gente vê que perceba como já amenizou, como já ficou aquilo que eu sempre comento, que o passar dos anos pode acontecer, né, e geralmente acontece, da gente mudar essas dimensões, essas características físicas das nossas cores. Já não tem mais aquela informação que tinha aqui, perceba que tem um pouco mais de uma certa saturação, uma certa profundidade, e aqui vai dando uma suavizada, então a gente percebe o cabelo dela, tem essa saturação, o cabelo bem branco, bem platinado, mas a pele suavizou, o olho, por causa talvez da imagem aqui, mas ainda continua com certo escuro, mas a pele principalmente, o cabelo muda, vai para os acinzentados, a pele, esses tons ficam quase imperceptível essa variação, mas ainda consegue se ver bem sutil esse rosado, esse tom aí, num tom ainda frio, ficou mais frio ainda. Então a gente percebe que tem essa mudança que ocorreu aí na Rainha Elizabeth. Então, quais eram as características dela lá nos seus 40 e poucos anos? Pigmentos frios ainda faziam parte da característica aí da rainha, ficava super bem para ela, é o que reagia melhor à profundidade, estando presente. E a gente consegue ver aqui que realmente ela usava, ela adorava usar laranja, amarelo, a gente vai ver, mas não eram os melhores amigos dela, a pele fica bem amarelada. O pigmento frio atrás ela a gente percebe que o contorno do rosto, perceba como aqui tem umas áreas que ficam meio alaranjadas, parece até que ela tá doente, assim, né? Do que quando a gente vê essa imagem fica bem mais homogêneo, os olhos destacam bastante. A profundidade continua, aquela mesmo pintando aí o cabelo, ela meio segue a característica, ela tinha bem aí nos seus 20 anos, continua escuro, muito claro, acaba iluminando muito. Aqui, essa opacidade não pode ser muito opaca, cores muito clarinhas, vai deixar ela, vai apagar ela de vez, precisa ainda de uma determinada saturação. Então, a gente viu aí como que se desenvolveu como é que ficou a característica dessas pigmentações no decorrer da vida aí da rainha, que ela tinha pigmentos presentes, frios, que acabavam agindo muito bem para ela, se ela repetisse nas roupas dela, tinha essa certa saturação, uma característica de uma profundidade, essa profundidade foi diminuindo com o passar do tempo. Então, a gente vai ver aqui como é que é o contraste dela, dessa idade aqui, que não vai mudar muito aí quando ela está mais velha. Então, a gente vê aqui, no caso, que tem esse contraste, olhando aqui para os olhos, o cabelo e a pele,
ela acaba, a gente olhando nessa escala de valor, né, que tem os olhos e o cabelo bem escuro, e a pele dela tem essa variação clara. Ela vai para um contraste médio, e com o passar dos anos, esse contraste diminuiu mais ainda, o cabelo dela ainda ficou platinado, então o contraste dela acaba sendo de uns 40 no contraste médio, passar o tempo para baixo, ela quase não tem, ela tem um certo contraste ainda aqui, e a gente vai ver como é que ela reage. Então, ela reagia bem aos pigmentos frios. No caso, o que ela precisaria agora está utilizando a paleta dela, essa paleta dela que a gente viu aqui, que era uma paleta que tinha uma certa saturação, cores um pouco mais vibrantes, apesar de serem claras, tem essa profundidade. A gente vê que agora, nessa idade aí que a gente vê a imagem dela, fica bem mais fria, ainda tem os azuis que ficam super bem para ela, mas dá uma suavizada também nas cores dela para que ela acabe aí harmonizando. Então, essa seria uma análise de característica, uma análise física, respeitando as suas características físicas da pessoa e harmonizando as cores, usando as cores, repetindo o que a pessoa tem de característica física. No entanto, a gente vê aqui, por exemplo, ó, quando muito amarelo, muito laranja, muito quente, ela fica em segundo plano, ela não aparece, quem aparece é a cor. E a gente vai ver isso que ela usou muito essa linguagem, o porquê dela usar isso a gente vai ver nas próximas imagens, porque a intenção de imagem dela, como eu falei lá no início, não é ela como pessoa. A intenção de imagem dela era que ela fosse percebida e uma forma de respeito àquelas pessoas que estavam, né, no caso, quando ela fazia visitações, ela queria que tinha essa preocupação, que as pessoas ficavam no sol, na chuva, ficavam horas para ver a rainha passando. Se ela botasse cores muito parecidas com ela, muito clarinha, muito apagada, um pouco mais suavizada, as pessoas estão lá atrás, estão lá longe, não vão conseguir ver. Então ela se preocupava com isso. As pessoas precisam nem que seja ver um chapéu passando, um pedaço da roupa, mas eu estou avistando a rainha, valeu a pena ter ficado. Então ela tinha essa preocupação com os súditos, com as pessoas. Isso era uma coisa, uma característica dela como pessoa, que ela tinha toda essa personalidade como característica. Aqui a gente vê que as cores frias, veja como a cor fria ainda, esse pigmento que ela consegue, reage muito bem para ela, melhor do que essa cor quente. Até que deixa ela mais apagada ainda do que o frio. O frio acaba trazendo ela para o primeiro plano. A profundidade, ela consegue usar um pouco, mas aí já deixa a pele muito clara, a cor aparece primeiro, quando é muito escura, então uma cor um pouco mais clara, aí ela fica, agora estou vendo a rainha, né? Uma cor um pouco mais clara aí. A opacidade um pouco, não tão opaco, porque senão vai apagar mais ela ainda, e esse cabelo que tem essa saturação, então ela repetiria essa saturação também como característica aí que teria que estar presente na paleta dela.